Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eliana e vou fazer um vídeo com a oração que Cristo ensinou em uma das cartas dele. E a meditação é em silêncio. Para encontrar o reino dos céus, para a gente entrar no reino dos céus, Cristo explica nas cartas que a gente tem que fazer a limpeza mental e emocional. Que quando ele veio na Palestina e nas cartas também ele disse o mesmo, ele diz que veio para trazer a vida mais abundante. E nas cartas ele explica que o que ele quis dizer com trazer para nós uma vida mais abundante é nós limparmos a escravidão mental e emocional dos impulsos egocêntricos do ego. E ele fala nas cartas que para a gente limpar, a gente tem que fazer uma oração. Ele ensina a oração para a gente fazer em uma das cartas dele, que é essa oração que eu irei fazer aqui, e a meditação. E daí, esses impulsos egocêntricos do ego, que ele pede para a gente limpar, são aquelas vozinhas que fica dentro da cabeça da gente falando o tempo inteiro, criticando, julgando, falando para a gente fazer isso e aquilo, sabe? Que é esse pensamento que não deixa a mente da gente ficar em paz, sossegada, quieta. Esses são os impulsos egocêntricos do ego, que são o julgar, o denegrir, o criticar, o ódio, a raiva, a inveja, a difamação, a calúnia, o ciúme e várias outras coisas, né, que tem na carta dele, que ele ensina para a gente limpar tudo isso. Então, para nós limparmos isso, para a gente ir fazendo essa oração diariamente e a meditação. Eu vou fazer a oração, vamos fazer juntos, nós, e um pouquinho da meditação também depois. A meditação e a oração pode ser sentada e pode ser deitada também. Se a pessoa não é uma pessoa que não dorme logo ao deitar, ela pode fazer deitada. Eu mesmo faço mais deitada do que sentada, porque eu não, assim, quando eu tô meditando assim, eu não durmo fácil, né? Então, eu trouxe esse videozinho aqui, esse vídeo, para nós fazermos juntos essa oração. Então, vamos lá. Vou começar a oração e vocês, se quiserem, vamos fazer junto comigo. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço, Pai, que Tu me reveles a Tua verdadeira realidade. Sei que Tu queres que eu seja plenamente iluminado, para que eu possa sentir melhor a Tua presença em mim e ao redor de mim. Sei que quando peço para falar comigo, Tu estás sempre receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que o meu propósito final é te expressar. Sei que Tu me guardas no perfeito amor,
quando envia um raio de luz de consciência para a sua consciência divina, e tu envia um raio de luz de consciência divina para a minha consciência humana. E quando eu te escutar, tu entrarás em minha consciência e virá cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivo. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Relaxa a sua cabeça, relaxa o seu rosto, relaxa todos os membros do seu corpo. Tu estará próximo, nós estaremos próximos de fazer contato com aquele que deu o ser a nós, a consciência divina universal, Deus. Solta, solta. É como a gente fosse deslizar para o sono. Fica em quietude, em comunhão com o Pai. Como a gente fosse deslizar para o sono, sem forçar nada. É só ficar em silêncio, deitado, sentado, quieto. Obrigada, consciência divina. Obrigada, Deus. Sempre que eu termino a meditação e a oração, eu agradeço. Uma coisa aqui que eu vou falar para vocês aqui, que vocês viram, né, que assim o meu corpo balançou um pouco, né, depois que eu estava fazendo a meditação, ele deu uma balançada, vocês vão poder ver aí no vídeo. Eu vou explicar o que é isso aí. Quando a gente começa a fazer a meditação para ter contato com o Pai, com a consciência divina, Deus,
o nome não importa. Vai chegando um tempo que o Cristo, ele explica, né? Nas cartas, Jesus Cristo explica que com o tempo que a gente vai fazendo a meditação e a oração, a gente vai atravessando o intelecto, né? O intelecto da gente vai se abrindo com o tempo, e quando a gente começa a fazer o contato com a consciência divina, a gente pode ter assim, tipo, quando a gente dorme assim, sabe, leva aquele susto assim, né? O corpo da gente pode tremer. Quando o corpo da gente dá aquela tremidinha assim, às vezes treme o pé, treme o corpo inteiro. É uma tremidinha que faz assim. Então, Cristo explica, ensina que a gente está atravessando o intelecto e entrando e tendo contato com a consciência divina, né? Com Deus. E a gente está entrando nos santos dos santos quando a gente começa a dar essa tremidinha no corpo, né? O meu corpo, tem vezes que ele treme desse jeito aí que foi no vídeo, assim, vocês puderam ver. Não sou eu que faço isso por eu querer, não. É o contato com o Pai, né? Que faz a gente dar essas tremidinhas no corpo. Ou treme o corpo todo. Ou talvez, pode ter pessoas que não acontece nada disso, de tremer nada, né? Mas Cristo fala, ensina que sempre, quando a gente vai atravessando o intelecto, e isso é muito demorado, faz uns 3 anos já que eu faço essas meditação e oração. E é para a gente ir iluminando a consciência da gente. Com a meditação e a oração, vai iluminando as células mais profundas do cérebro da gente, para a gente tendo contato com o Pai e para a gente entrar no reino dos céus. Isso pode demorar muito tempo. Quando a gente entrar no reino dos céus, a gente vai ter algum deslumbre do que é Deus. Pode ser um clarão na mente, a gente pode ver o Pai, como Cristo diz, que ele viu o Pai na carta 1, ele explica tudo como é o Pai, né? Cada um vê o Pai de uma forma diferente, ele explica. Às vezes é só um clarão na mente, diferente, né? Ele viu o Pai porque ele veio com essa missão de ensinar para nós o que ele ensinou na Palestina e que está nessas cartas, né? Ele viu o Pai totalmente como o Pai trabalha dentro de nós, através de nós, para nós, e nós também trabalhamos junto com ele, que é expressar o Pai. A gente não veio para adorar o Pai. A gente adorou o Pai há muito tempo, né? Mas quem está nessas cartas já, Cristo fala assim, né? Que agora chegou o tempo de a gente parar de adorar o Pai e expressar o Pai, que é ter o contato com Ele e se iluminar, ajudar as pessoas, cuidar, educar, nutrir as pessoas e os animais também, né? Então, quando a gente tem essas tremidas assim, no corpo, assim, né? Ou tremida, quando tipo que a gente dorme e acorda, quando a gente está fazendo a meditação, é que a gente está atravessando o intelecto, entrando no Santo dos Santos e fazendo o contato com o Pai, consciência divina, Deus, consciência universal. Então, nós não chegamos ainda na parte, nessa carta que faz essa oração e a meditação, que Cristo fala da oração e meditação ainda, né? Só que nós estamos perto de chegar já. Então, já fiz logo para mostrar para vocês como para vocês poderem ir fazendo já, né? Quem quiser, para ir tendo contato com o Pai, com a consciência divina. É só aqui na Terra que a gente entra no reino dos céus, não é depois que a gente morre. O reino dos céus é na consciência da gente. Então,
Cristo ensina que para a gente ir para o reino dos céus, a gente tem que limpar o mental e emocional, e com isso a gente pode, quando a gente entrar totalmente no reino dos céus, a gente vai saber quando entrar, né? Quando chegar a hora de entrar, a gente vai saber que vai ter algum clarão, a gente vai ver o Pai, alguma coisa assim, né? Então a gente entrou no reino dos céus. E quando a gente vai fazendo essas meditação e oração, a gente vai curando o mental e emocional, que vai curando também ou diminuindo muito as dores do corpo, o sofrimento mental, emocional. Cristo fala que a gente não precisa curar o corpo, a gente precisa curar o mental e emocional, que é os impulsos egocêntricos do ego, né? Então, eu fiz essa oração e meditação para mostrar para vocês começarem já, se vocês não começaram ainda, né? A fazer, quem quiser fazer, né? Porque só quando a gente está na terra que a gente entra no reino dos céus, não é depois que morre. Se a gente não conseguir entrar nessa vida ainda, mas a gente vai se fazendo todos os dias essas meditações, essas orações, a gente vai chegar muito perto disso. Cristo ensina de entrar no reino dos céus. E se a gente não entrar ainda nesta vida, a gente volta de novo para continuar, volta na terra de novo. Quando a gente vai, é porque chega um tempo que a gente tem que ir, né? Chegou a idade, por exemplo, quando a gente já está idoso, o corpo da gente já não aguenta mais ficar aqui, né? Então a gente vai quando chega a hora, a gente morre e vai, né? Para as colônias espirituais que Jesus disse, né? Que na casa do meu pai há muitas moradas, né? Quem nunca olhou, pesquisou sobre as colônias espirituais, se quiser pesquisar, vocês podem pesquisar. Tem muitas colônias lindas. São as moradas do pai, né? Na casa do pai. Então, quando a gente morre, a gente vai para essas colônias e volta novamente. A gente só entra no reino dos céus aqui na terra. A gente só se cura aqui na terra. Então, para entrar no reino do céu, a gente vai fazendo essas meditação e oração. Aí, quando a gente entra no reino dos céus, que é na consciência, só que quando a gente vai para o reino dos céus, também a gente fica no paraíso com Cristo, né? A gente entra no reino dos céus aqui, e quando a gente morre, a gente vai para o paraíso com Cristo. Daí a gente provavelmente não precisa ficar indo mais para as colônias e voltando, né? Provavelmente a gente vai para o reino do céu, a gente vai aqui na terra para o reino dos céus, e quando a gente morre, a gente vai para o paraíso com Cristo. Aí, mas Cristo explica, né? Que muitas das vezes, mesmo a gente indo para o paraíso com Ele, talvez a gente pode voltar igual na terra para ajudar as pessoas, né? Às vezes para alguma outra missão que tem para a gente fazer aqui na terra, mas não para se curar mais, porque a gente já curou o mental e emocional quando a gente entra no reino dos céus. Se tiver algum resquício, quando a gente não suporta mais, que a gente está fazendo a cura do mental e emocional, quando tiver algum pouco que a gente pede para o Pai, entrega totalmente para o Pai a nossa vida, a nossa personalidade, o Pai acaba de curar, Ele tira o restante que tem dos impulsos egocêntricos do ego. Daí a gente entra no reino dos céus, né? E o Cristo diz que é uma beleza imensurável. Eu já sinto um pouco dessa paz, da comunhão com o Pai. É muito bom, porque eu vim de um sofrimento muito grande. Eu entrei num sofrimento muito grande em 2018. Eu não suportava mais, daí eu comecei a ditar, conhecereis a verdade vos libertará, sabe? E eu fui ditando isso, e
Até que eu fiz um jejum de um dia e falei para Cristo que eu não suportava mais, que eu queria encontrar a verdade, né? Aí, e falei pro Cristo que era para ele falar comigo, né? E eu praticamente nasci numa religião que eu me conheço desde de criança, quando eu tive com a minha mãe. Quando eu nasci na minha mãe, né? Eles já eram dessa religião que eu era também, né? Eu não vou falar o nome aqui, né? Mas eu tava com muito sofrimento, porque chegou a hora de eu ir de eu encontrar essas cartas de Cristo, que é um caminho mais elevado, né? Porque ele ensinou na Palestina, mas se perdeu os ensinamentos dele. Por isso que ele falou que ele voltaria, né? Para ensinar nós, ele voltaria, né? Essa volta dele é as cartas dele. Não é que ele vai voltar para levar nós nas costas, carregar nós nas costas, para levar a igreja, nada disso. Ele voltou através dessas cartas, como um raio, de norte a sul, de leste a oeste. Então, eu estou fazendo isso e eu estou assim sentindo muita paz, alegria. Mas também não é só flores, porque nós sempre somos impulsionadas por esses impulsos egocêntricos do ego. E quando eles vêm, a gente sofre, né? Dor emocional, dor no corpo, tudo. Só que daí a gente vai meditando, orando, né? E a gente vai se erguendo, a vibração da gente vai erguendo, vai aumentando mais, né? Aí o Pai vai abençoando a gente vai tendo mais contato com Ele, e eu estou melhorando aos poucos, mas é gradual. Cristo diz que é gradual a entrada no reino do céu. Ele diz que não é fácil, entrar no reino do céu não é nada fácil. Quando eu for ler as cartas, essa carta que fala da oração e meditação, da entrada no reino dos céus, vocês vão ver que ele fala que é difícil entrar no reino do céu, mas todos nós vamos entrar no reino do céu. Não importa quando, mas cada um vai ter o seu tempo para entrar no reino do céu, né? Porque tem aqueles que estão com a consciência menos evoluída, daí aqueles que vão evoluindo a consciência, que pede por um caminho mais elevado, que o único caminho é o caminho de Cristo, o único caminho para a iluminação, para entrar no reino do céu, o caminho de Cristo, das cartas dele, porque todos os mestres iluminados ensinaram o caminho também, né? Muitos mestres ensinaram o caminho, só que todos os ensinamentos desses mestres também estão tudo unido na carta de Cristo, nas cartas de Cristo. Então, para a gente entrar no reino do céu é através da leitura das cartas de Cristo, da meditação nas cartas de Cristo e da oração e meditação em silêncio. Então é isso que eu queria falar com vocês hoje, queridos. E um grande abraço a todos vocês, muita paz, muita tranquilidade, saúde e felicidade. Gratidão, eu amo muito vocês. Há uma coisa que eu não mencionei, vou mencionar. Para começar a meditar, vocês começam a meditar em silêncio, né? Faz a oração, começa a meditar em silêncio. Vocês podem meditar o tanto que vocês conseguirem, né? No começo 10 minutos, aí depois vocês conseguirem, mas não precisa estar marcando a hora, não. Vocês meditam quanto vocês aguentarem, conseguirem, aí depois que vocês conseguirem meditar um pouco mais, vocês vão aumentando, até que vocês continuam meditando mesmo, o tanto que vocês conseguirem meditar. Não tem assim uma cota certa, assim, que vocês têm que meditar tantos minutos. Não, vocês vão meditando o quanto vocês conseguirem. Mas enquanto mais meditação a gente faz,
mais a gente vai conectando com o Pai, mais vai iluminando o cérebro da gente, a célula mental, emocional, e até o corpo da gente vai ficando iluminado, vai diminuindo mais o sofrimento da gente, né? Mas aqui a meditação e a oração, o foco é entrar no reino dos céus, mas quando a gente vai indo rumo ao reino dos céus, vai aliviando também a dor e o sofrimento da gente. Então é isso. Um grande abraço a todos vocês.